Caminhando com esperança, a mensagem de Apocalipse, uma mensagem de esperança para o presente e para o futuro. Como foi comentado semana passada, nós estamos realmente sendo bombardeados com mensagens todos os dias que nos convidam a não ter esperança. Você liga a televisão, claro, tem muita coisa acontecendo, a crise está aí, nós estamos sentindo, não precisa ligar a televisão nem abrir o jornal. Às vezes é excessivo. Quando cai um avião, até cansa. Todos os canais que você gira durante a semana inteira, só fala daquilo, só fala daquilo, só fala daquilo e vai deprimindo a gente. A crise existe, nós estamos enfrentando ela de ordem política, está afetando economicamente o nosso país. A revista, acho que foi a Época, a capa dela trazia um título bem grande assim, Brasil, o país de 10 milhões de desempregados. E a gente sente isso realmente. A gente fica triste de andar na cidade e ver tantas placas de aluga-se, né, passe o ponto, liquida, né, estamos entregando, não tem mais nada. Você vai lá, a pessoa vende o produto, aí você chora um pouquinho, ele 50%, pode levar, 70% de desconto, pode levar, está fechando. O que vier é lucro. E o desespero abate. Estamos enfrentando esse mosquitinho danado aí, né? Que ele dá uma vacina tríplice na gente. Não tinha vacina tríplice que a gente tomava quando era criança? Começou com a dengue, chikungunya e agora deu zika. Na verdade, tudo que a gente fala no dia a dia, respira, é falta de esperança, desânimo. Estamos cansados. Problemas de toda sorte. Sem contar aquelas questões pessoais que todos nós temos também. Não pensando só no macro, né, no coletivo, pessoalmente. Cada família tem a sua luta, tem o seu desafio. Eu, como pastor, acompanho cada caso, cada desafio que as famílias enfrentam. Coisas que não há explicação por que está acontecendo isso. Sofrimentos, lutas. E eu creio sim que a igreja, ela é a que tem realmente uma mensagem de esperança por um mundo tão sem esperança. A nossa mensagem é uma mensagem de esperança. Nós temos que conhecer a razão da nossa esperança, como diz a palavra de Deus, e estar pronto para responder a quem quer que nos questionar qual a razão da nossa esperança. Por que vocês têm esperança? Com tantos problemas acontecendo, guerras e tragédias e morte e desgraça e mais desgraça que todos os dias bombardeiam a nossa mente. Por que o cristão continua cantando, né? Sou feliz. Você viu aquela música que a gente cantou, gente? É muito sério. Ainda que aconteça isso, que aconteça, eu sou feliz com o Senhor. Nós temos que saber explicar por que eu sou feliz. E dentre os muitos livros e as muitas passagens na Bíblia que nos falam de esperança, não há dúvida, Apocalipse foi escrito com esse propósito. Uma igreja perseguida. Uma igreja que estava sendo assolada, arrastada, os cristãos sendo mortos. Deus, pela sua providência, fez com que João, o último dos discípulos, já em idade avançada, se encontra na ilha de Pátimos, um exílio. E lá ele se revela para João. E traz uma mensagem de esperança. Na verdade, é como se nós estivéssemos num grande barco, enfrentando uma grande tempestade. E a gente não sabe para onde esse barco está indo. Da onde viemos, nem para onde vamos. E alguém viesse então com um roteiro. Vale a pena passar por essa tempestade. Porque daqui a pouco nós vamos aportar, né, esse barco em tal lugar, naquele porto. Olha as coisas lindas que nós vamos ter lá. Fica tranquilo que daqui a pouco você vai encontrar um período de bonança. Haverão outras tempestades nesse alto mar. Mas é como se nós tivéssemos então um roteiro. O que está acontecendo? Por que estamos enfrentando tantos desafios? E na verdade João recebe essa mensagem de esperança. Para ele transmitir para aquelas igrejas. E não só para aquelas igrejas, mas para as igrejas de todas as épocas. É um livro que precisa ser lido e relido por nós. Compreendido na sua plenitude, na sua profundidade, na sua abrangência. Porque é uma mensagem de esperança para nós.
É claro que, como nós vimos na semana passada, há advertências também. Nós vamos ver ao longo dos nossos estudos bíblicos, nossas mensagens, que há muita advertência aqui no livro de Apocalipse. Mas eu não tenho dúvida que a ênfase maior é nessa mensagem de esperança que esse livro traz. Em meio de tantas lutas, tantas dificuldades, nós temos razão para continuar tendo esperança. E cantar esse hino tão lindo, sou feliz com Jesus. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou perdido nesse mundo, vagando. Eu fui chamado por um propósito. E eu faço parte dessa história, desse projeto de Deus, que Ele descreveu o roteiro inteiro aqui no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando de manhã, eu convido, desafio você a vir de manhã, que é a escola dominical. A gente pode se aprofundar de uma forma mais técnica, digamos assim, tirar dúvidas, né? Aqui fica mais difícil. Mas, pela manhã, nós estamos dando uma introdução panorâmica do livro e vamos entrar nas 7 cartas do Apocalipse. E eu, à noite, estou fazendo uma série de mensagens inspiradoras que fortaleçam a nossa fé, nos dê ânimo diante das nossas adversidades no livro de Apocalipse. Eu fiz uma introdução semana passada, eu vou fazer nos primeiros domingos e aos poucos eu vou caminhando para o meio do livro e a gente vai diminuindo assim a nossa introdução. Muitos irmãos não estavam presentes domingo passado, é importante a gente entender quem é realmente o autor do livro de Apocalipse. Precisamos lembrar que é João, está lá no verso 1, revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. É fato que João aqui é o João dos evangelhos, e alguém disse que João, que escreveu os evangelhos, com qual propósito? Para crermos em Cristo e dependermos dele. O que foi escrito, para que creiamos nele, acreditemos na mensagem dele. Esse mesmo João foi que escreveu aquelas 3 cartas, primeira, segunda, terceira carta de João, para termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus. Depois o pessoal lá corrige que trocou aqui o NUS. E por fim, Apocalipse foi escrito para caminharmos com esperança nessa vida, mesmo diante de adversidades, e termos certeza da volta de Jesus. Esse é um dos grandes propósitos. Porque depois que Jesus cumpriu a sua missão, a igreja se espalhou pela terra, Jesus disse que voltaria. Do mesmo jeito que ele foi, ele voltaria. E essa mensagem não pode se perder. Ela não pode desaparecer ao longo da história. Essa mensagem precisa aquecer o nosso coração. Nós não estamos aqui por acaso, gente. Essa nossa vida aqui não é um projeto pessoal nosso, simplesmente. É um projeto de Deus. Você estava nos planos de Deus. Você veio esse mundo para um propósito. E Deus tem um plano na sua vida. E a mensagem de Apocalipse nos mostra o roteiro dessa grande história que todos nós estamos inseridos, coletivamente como igreja e individualmente também. João estava exilado na ilha de Patmos, falamos semana passada. Ele destaca no verso 9, que era companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Mostra até o contexto dos desafios que a igreja vivia. Ele se achou na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, devido a perseguições que ele havia sofrido. Não mataram ele, era comum acontecer isso, de repente com algumas personalidades, enviaram João para essa ilha. Foi um período de muita perseguição dos cristãos sobre os imperadores romanos. Aqui nós temos um mapa rapidinho aqui da ilha de Patmos. Era uma colônia penal romana. Alguns devem saber, por exemplo, a Austrália. Alguém sabe o que foi a Austrália no início? Era uma prisão. Os ingleses mandavam para lá os encarcerados. Era um grande presídio, um exílio. É muito comum no passado eles fazerem isso. A ilha de Patmos, dentre muitas outras ilhas que havia aqui, ilhas gregas, os prisioneiros políticos, eles trabalhavam em minas, vestidos de trapos, eram penalizados dessa forma. Era uma ilha inóspita, vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros. Tem uma imagem aqui de dezenas de ilhas gregas. Um dia eu queria passear nessas ilhas gregas. Se bem que agora na Grécia nada está bom lá, né, gente? Mas aqui você tem várias ilhas, por exemplo, olha, a grande ilha de Corinto, a Lesbos. Comentei, a ilha de Lesbos dá origem à palavra lésbica, porque aqui aquelas mulheres que amavam outras mulheres viviam aqui. Então são ilhas conhecidas
Essa imagem está destacando essa ilha de Kos, mas um pouquinho para cima você tem a pequena ilha de Pátimos. Aqui tem uma imagem dessa ilha, ficava no mar Egeu, e João Batista então se encontrava nessa ilha, uma situação de adversidade, exilado. Ali Deus, aprove a Deus se revelar a ele, e naquele momento, no ano 94 ao ano 96, o imperador romano Domiciano, no final do seu império, enviou para lá João. Logo após a morte do Domiciano, João foi posto em liberdade e provavelmente retornou para Éfeso. Esse livro Apocalipse, a palavra Apocalipse significa o quê? Do grego apo, de dentro para fora, e calypso é cobertura ou véu. Significa Apocalipse, tirar o véu, descobrir o oculto. É um livro que se revela para nós, Deus revelando a sua vontade para cada um de nós. É um recado, uma mensagem de esperança no futuro. Olhe para frente. Não terminou aqui as coisas não, Deus tem muito mais. Estamos começando. E aqui Deus está revelando. Um autor disse certa vez que Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela os seus planos à sua igreja. A rota que nós estamos seguindo está sendo aberta para nós. Para onde estamos indo? Qual o propósito de Deus em permitir tudo isso que está acontecendo na igreja, no mundo? Isso é o que nós temos aqui. Há 3 tipos de interpretações: preterista, futurista e histórica. Preterista, muitos acham realmente que tudo foi escrito para o passado, já passou, esse livro não serve para nós hoje. Outros não, isso é só referente ao futuro, lá no fim dos tempos, e não tem aplicação nenhuma para hoje. São 2 extremos, e nós estamos naquilo que parece ser mais coerente na Bíblia. Esse livro foi escrito, meus queridos, para todas as épocas da igreja, da história da igreja, desde o início dos tempos até a volta de Cristo. Para aquelas primeiras igrejas e para hoje, Igreja Presbiteriana Vila Alpes, pleno século 21, você cristão que está aqui, Deus tem uma mensagem para o seu coração, conforme você compreender a mensagem do livro de Apocalipse. A grande dificuldade de interpretação, que cria muita divisão, é que esse livro, na verdade, ele não é escrito como comumente os livros são escritos, início, meio e fim, não. Ele é dividido em 7 sessões, nós chamamos de sessões paralelas e progressivas. Você tem 7 sessões. Aqui estão as 7 sessões do livro, que na Escola Dominical a gente pode detalhar mais. Só estou dando um panorama, convidando você a ler esse livro na sua casa, baixar esse material, que vai ser tudo disponibilizado nos nossos pequenos grupos das redes sociais. E aqui você tem os 7 candeeiros, 7 selos, as 7 trombetas. Então você tem uma sequência das 7 sessões desse livro, e nós estamos nessa primeira, os 7 candeeiros. É aqui que vai falar das 7 igrejas, uma mensagem de Cristo para as igrejas sua, aqui na terra. Nós estamos nessa primeira sessão. Por não ter essa visão é que muitos se confundem. É por isso que há muita heresia em torno do livro de Apocalipse. Só se fala de tragédia e de destruição. Lê-se o livro de Apocalipse até com medo. Tem gente que tem medo, não pode ler o livro de Apocalipse, que é o fim do mundo, né? Comentamos hoje de manhã com o nosso professor, que deu a aula aqui, muito boa, está gravada na internet também. Quantos filmes você assistiu nos últimos 10 anos que a palavra Apocalipse estava relacionada com o fim do mundo? Desde os mais recentes, 2012, né? Aí você vai descendo, vai embora. Quanto filme, Independence Day, né? Ou vai vir alienígena aqui, ou vai acabar tudo com ar. Um filme após o outro apresenta para a gente essa imagem. O Apocalipse está associado a desgraça, tragédia, juízo e morte. E é uma mensagem de esperança para quem está enfrentando muitos problemas e desafios. É a mensagem de Deus para o nosso coração. Mas precisamos lê-la da forma correta. Essas 7 sessões, apenas uma visão rápida aqui, elas têm começo, meio e fim. Elas mostram a história de Jesus, o projeto e a rota que Deus tem para nós, sua igreja aqui nesse mundo, por 7 perspectivas diferentes. É como se fosse a mesma cena sendo olhada por 7 câmeras, com visões, com detalhes diferentes. E por não saber isso, muitas vezes as pessoas leem aquilo e não entendem, confundem, e criam muitas doutrinas. É por isso que existem a tal das 7 dispensações. Escola Dominical, você vai poder entender melhor isso, e grandes confusões. E ao mesmo tempo, essa história é progressiva.
Primeira sessão, começo, meio e fim. A primeira e a segunda vinda de Jesus, alguns eventos. Segunda sessão, primeira e segunda vinda. Todas elas, começo, meio e fim, caminhando por um ápice. Existem muitas interpretações, sim. Mas essa nos parece ser a mais segura. Que os teólogos mais precisos, mais assim exatos, mais capacitados, é a mais assim, a interpretação mais coerente. E faz sentido, tudo se encaixa como um grande quebra-cabeça. É claro que se você já foi iniciado no livro de Apocalipse, com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, acompanhe, vamos ver. Quem sabe essa visão que nós vamos compartilhar com a igreja, pode ser de repente para você algo que tenha mais sentido e possa fazer bem a sua vida e abençoar a sua vida. Domingo passado iniciamos o livro então, Uma Mensagem de Esperança. Falamos da promessa da esperança, o conteúdo dessa esperança e a garantia dessa esperança. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que praticam. Nós desafiamos aqui a igreja a se posicionar. Nós vamos descobrir que um dos grandes propósitos deste livro era alertar, advertir a igreja para que todos se engajassem. Nós vamos ver ao longo dos estudos, principalmente das 7 cartas, que dentro da igreja, todas as igrejas, vai ter gente engajada, envolvida na causa, com o coração lá, com Deus. E vai ter gente que vai estar ali, desconectado. Às vezes presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. E a palavra de Deus traz advertências, para que não sejamos mornos, para que não sejamos neutros, para que não fiquemos em cima do muro, porque a Bíblia diz, na verdade, não há muro. Alguém disse certa vez que, uma ilustração simples, como se alguém estivesse no muro, e de um lado, os anjos de Deus chamando, venha para cá, desça para o lado de Deus. E eles então, tentando persuadir aquela pessoa que estava em cima do muro. E do outro lado, os anjos do mal. Não falavam nada. Não mexiam uma palha. Não pediam para ele descer do muro. E alguém... É uma ilustração, viu, gente? Isso não está na Bíblia não, viu? Está lá em Revelação 2 Edgar, capítulo 3. Não, isso aqui é ilustração só. Tá? Não vai sair falando por aí que tem uma mensagem do muro, não. Perguntaram então para o anjo do mal, por que você não está convidando ele para sair do muro e vir para o seu lado? Ele falou, não, mas ele já está do meu lado. O muro é meu. Entendeu? Esse é o detalhe, né? Então não dá. Então, Apocalipse é algo que impacta a gente. Assim. O negócio é sério. Com Deus não se brinca. Essa coisa é séria. A coisa está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos comparecer diante desse Jesus revelado, glorioso, que João viu, que nós vamos ver agora. Que impactou, que ele caiu por terra, com o rosto em terra. Ele existe, ele é real. Eu não estou de passagem aqui à toa, fazendo o que eu quero. Não, ele tem um plano para a minha vida. Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. E o meu desafio é saber, eu estou engajado nesse propósito? Eu estou com ele ou estou no muro? Não tem meio termo. E as cartas foram escritas para desafiar a igreja, porque sempre havia advertência, mas no final, arrepende-te e volta. Uma mensagem de esperança. Porque também só passar a mão na cabeça, vai que vai. Vida leva eu. Não existe profeta, como é que a gente diz esse cantor, vida leva eu, como é que é o nome dele aí? Zeca Pagodinho. Não tem profeta Zeca Pagodinho, não tem. Vai levando a vida. Não existe isso na Bíblia. O desafio da Bíblia vem para perto de Deus. Advertência e esperança, como um pai que ama. Aqui então, meus queridos, nós vimos a promessa, o conteúdo e a garantia da esperança. Eu queria ver hoje então, esse primeiro impacto que João teve da visão, a revelação. Jesus vai se revelar para ele de uma forma extraordinária. E nós vamos ler lá em capítulo 1, verso 10 em diante. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 10 em diante. Aquele momento que ele estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra, do testemunho, diz o verso 9. E ele vai se achar em espírito no dia do Senhor, vai dizer o verso 10. Ele estava no domingo, dia Dominus, é a palavra, dia de domingo, dia do Senhor. Era um dia
em que todo o povo de Deus estava reunido, em que o Senhor estava se comunicando com o seu povo, não deixou de se comunicar com o seu servo. Ainda que ele estivesse sozinho naquela ilha, isolado, triste, sem entender os propósitos de Deus, porque ele estava passando por aquilo, e Deus então vai falar ao seu coração. Então o que nós vamos ver hoje é esta revelação, a visão de João, e o que ela traz para nós. Verso 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Eu aproveitei e li até o 20, para a gente fechar aqui esse capítulo. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus para essas palavras que nós lemos aqui agora. Vamos descobrir o significado de cada símbolo, de cada palavra. Tentarei ser o mais breve possível, não quero ser cansativo. Tentarei ser o menos técnico possível. É certo que tem hora que a gente tem que falar sobre o significado de palavras e tudo mais. Mas eu oro a Deus e eu quero orar a Deus para que a mensagem de hoje possa falar ao seu coração, te dar ânimo, esperança e compreensão, abrir os seus olhos, para que você entenda o livro de Apocalipse. Ó Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, esta noite, estamos na tua casa, poderíamos estar em tantos outros lugares, Senhor, mas estamos aqui, Senhor. Aprove a Ti tocar no coração de cada um, Senhor. É porque o Senhor tem uma mensagem de esperança para nós, de desafio, de perseverança. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, Senhor. Tu sabes o que passa no coração de cada um, Senhor. Nós somos sondados por Ti nessa noite. E pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, fale ao nosso coração. Que o Senhor possa se revelar a cada um de nós nessa noite, Senhor. E possamos sair daqui com a nossa esperança renovada, confiantes no Senhor, com a nossa mente, o nosso coração aquecido, com a nossa visão aclarada, Senhor. Possamos compreender esta mensagem para as igrejas do passado, do presente e do futuro. E assim, ó Pai, esteja conosco nesta mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então, a primeira coisa que nós observamos, eu poderia dizer assim, essa visão de João. Primeiro, o que João ouviu. Há um autor que divide assim, essa passagem agora que eu li. O que João ouviu, o que ele viu e o que aconteceu logo em seguida. O que João ouviu, viu e fez.
Primeira coisa, a Bíblia diz que ele ouviu, naquele dia que ele estava lá, na ilha de Patmos, como eu já disse, no dia do Senhor, dia Dominus, era um domingo. Provavelmente naquela hora o coração dele se voltou para Deus. Como um servo fiel, no domingo, ele podia estar numa ilha deserta. É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós. O que você faria num domingo, final de domingo, à tardezinha, numa ilha deserta? Não tem igreja, não tem ninguém. Não tem ninguém pegando no seu pé. Se você não for e não adorar a Deus, ninguém vai saber. A Bíblia diz que ele estava com o seu coração voltado para Deus ali. Era dia do Senhor. Por que está vendo esse destaque? Ele estava muito sintonizado. Sabe que a pessoa quando está na prisão fica fazendo aqueles risquinhos assim, ó? Ele já está acompanhando. Ele não tinha televisão, não tinha relógio. Como que ele sabia? Ele estava muito atento. No dia do Senhor, era um dia que ele podia parar e pensar nas coisas de Deus. Como a gente faz quando a gente vem aqui. E naquela hora ele vai ouvir uma voz. Assim como Deus estava se revelando para todas as igrejas naquela hora, naquele momento. Inclusive aquelas 7 daquela região. A Bíblia diz também que João recebeu uma mensagem de Deus. Não importa onde você estiver. Você pode estar numa ilha deserta, exilado, escorraçado, vestido de trapo, sem perspectiva. Deus está presente. Esteve presente na vida dele. Deus pode falar o seu coração nessas horas. Falou o coração dele. Tudo são coisas que a gente já tem que ler. E que coisa! Deus falou com ele, Deus esteve presente na vida dele. E vai estar presente na nossa vida. Porque muitas vezes nós pensamos que estarmos com Deus, caminhando com Deus, tem que necessariamente ser sinônimo de que tudo tem que acontecer do jeito que nós planejamos. Que a diversidade vai passar longe de nós. Não. Não é isso que eu estou vendo. A pessoa que recebeu a maior de todas as revelações, um livro de Apocalipse, estava no dia de domingo, como esse, vestido de trapo, numa ilha deserta, sendo exilado, debaixo de um império poderoso, que ele, humanamente falando, não tinha poder algum para se levantar contra aquele império. Tanto que estava lá preso, exilado. Provavelmente invadiram a casa dele. Quem sabe invadiram a igreja dele quando ele estava pregando. Prenderam ele e arrastaram ele para aquela ilha. E ele, durante a semana, quebrando pedra lá na mina, junto com muitos outros, já idoso, cansado. O corpo dele cansado, fadiga, emocionalmente esgotado. Mas chegou no domingo, no dia do Senhor, ele estava com o coração dele aberto para ouvir o recado de Deus. Nessas horas difíceis da nossa vida, nós muitas vezes queremos sufocar as nossas emoções com uma série de atrativos para ver se a gente consegue sobreviver às adversidades dessa vida. Ele não tinha nenhuma possibilidade de atrativo ali. Ele não tinha nada que pudesse preencher aquele momento que ele estava vivendo. Mas é por isso então que Deus aparece para ele de uma forma tremenda, através de Jesus, coração aberto. E ele ouve a voz de Deus. Nessas horas difíceis, são horas que eu não tenho dúvida. Muito provavelmente, meu querido, se você está enfrentando uma adversidade grande que você não compreende o porquê você está passando por tudo isso, fique atento. A voz de Deus pode estar soando para você como uma trombeta. Fique atento. E a Bíblia diz então que ele ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta. E ela dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, a gente já começa com essa questão de revelação, de profecias. A gente tem que respeitar os nossos amigos e irmãos, né, que seguem revelações e profecias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tome muito cuidado com revelações e profecias pessoais. Essa história de que Deus me revelou, meu irmão, que vai acontecer isso, papapá. A revelação e a profecia aqui foi para o povo de Deus. Não foi pessoal, foi coletivo. Deus tem um plano e um projeto pessoal para nós, para cada um de nós, que vai se revelar ao longo da nossa jornada. Mas Deus sempre tem uma profecia para a sua igreja.
Ele está mostrando para a sua igreja aonde ele vai levar a sua igreja. O que ele tem para nós, qual o propósito dele para nós, como igreja. Então nós temos que tomar cuidado, porque está desconectado, está desligado da igreja. Nós estamos separados dessa vontade de Deus revelada, do plano dele para o seu povo. É para a igreja. João, não é só para você, uma coisa particular. Claro que Deus tinha um plano na vida de João, mas era para o povo de Deus. É o recado de Deus para a sua igreja. Todo domingo Deus traz um recado dele para a sua igreja. A vontade dele para a sua igreja, aponta o caminho, nos mostra o ponto que a gente precisa trabalhar, o que precisa mudar na nossa vida, o que ele quer fazer com nós, com cada um de nós. E naquele caso, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que essas 7 igrejas representam todas as igrejas de Cristo na terra. Porque o que foi dito para cada uma daquelas igrejas, poderia ser dito para qualquer igreja. Né? Todas as igrejas enfrentam aqueles mesmos problemas. Teriam advertências, elogios, uma palavra de arrependimento, e terminando com uma mensagem de esperança para ir para frente. Ele ouviu a voz. Escreve agora o que você vai ver. Então ele precisava ver alguma coisa, é a visão. Aí a Bíblia diz então que ele se volta para ver. Então agora o que João viu? Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu a voz. Muitas vezes nós queremos ver antes de ouvir. Precisamos entender que Deus, ele mostra as coisas para aqueles que o ouvem. O livro de Apocalipse começa dizendo, bem-aventurado os que leem e os que ouvem. Muitas vezes nós estamos lendo, tá? Mas não estamos dando ouvidos para Deus, para o recado de Deus, para o plano de Deus, para o propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que bem-aventurados os que leem, ouvem e praticam. Ele estava atento à voz, ele ouviu, aí ele se voltou para ver. E eu posso, sem dúvida nenhuma, não estou alegorizando o texto, aquelas pessoas que não estão atentas à voz de Deus, o que Deus tem para nós, não vão ver a Deus. Ver Deus não necessariamente como ele viu, literalmente. Mas ver Deus agindo na nossa vida, quem sabe ele já não está agindo, a gente não consegue ver. Há pessoas que Deus já estava trabalhando, já estava operando, já estava conduzindo, as coisas já estavam acontecendo, e como essa pessoa não estava dando ouvidos para Deus, ela não via Deus agindo na sua vida. Mesmo nos desertos, nos exílios que nós passamos, Deus sempre tem algo para nos mostrar. Nos lugares mais difíceis. E alguém disse que o lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus, ainda que seja no olho do furacão. Se é ali que Deus quer que você esteja, é para você estar lá mesmo, não em outro lugar. O lugar mais seguro do mundo para João, nesse dia, era estar na ilha de Pátimos, atento, dando ouvidos para Deus, porque era ali que ele ia ver Deus. Eu não sei que adversidade você está enfrentando, em que ilha deserta e exílio você está vivendo. Preste atenção. Será que Deus já não está falando com você? E quem sabe por isso que você não está vendo a Deus. Naquele caso, literalmente, a Bíblia diz que ele se voltou para ver quem falava com ele. E ele então vai ter uma visão, aqui é a visão de fato. 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E ele traz então uma descrição interessante, cheia de símbolos, do próprio Jesus. Quando ele diz então das suas vestes, da sua cinta de ouro, cada palavra dessa simboliza alguma coisa. Mas é importante de observar, lá no final da nossa leitura, o texto é claro dizer que aqueles candeeiros eram as 7 igrejas. O que João estava vendo é que no meio daquele candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem. O que significa? Que Jesus estava no meio das igrejas. Ele não estava olhando distante as suas igrejas, ele não estava por fora do que estava acontecendo na vida das suas igrejas. Lembra, igreja? Não é prédio. Lembremos, irmãos, igreja não é prédio, não é denominação. Igrejas são pessoas
Eu e você. Ele está no meio de nós. Ele conhece a minha vida, Ele sabe de todos os detalhes, como Ele vai descrever de maneira surpreendente cada detalhe. Olha, aquela igreja de Éfeso está acontecendo isso. Ó, para aquela outra, isso. Isso significa que Ele está dentro da igreja, Ele conhece a nossa vida. Ele conhece todos os detalhes, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção. Isso nos enche de temor, por um lado, e também deve nos encher de confiança, de esperança. Ao mesmo tempo que Ele sabe das minhas falhas, dos meus pecados, e assim mesmo não me abandona, eu encho meu coração de temor e tremor, ao saber que Jesus está no centro da sua igreja. Ele não está lá fora, Ele não está distante, Ele está aqui agora, presente, lendo as nossas mentes, os nossos corações. Ele estará conosco quando a gente sair por aquela porta, durante toda essa semana. Onde quer que eu e você for, Ele estará conosco. Ele está no meio. E Ele viu Jesus no meio da igreja. Essa é a imagem que Ele tem. As igrejas não estão desamparadas. A igreja é você, gente, não é prédio. Jesus está com você todos os dias, foi a promessa dEle. Lá antes dEle, terminando o Evangelho, Ele estarei convosco todos os dias. E João tem essa visão. Ele viu os 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Essa descrição que ele vai trazer agora, desses símbolos, eu queria destacar alguma coisa com você. Por exemplo, suas vestes. Quando a Bíblia em Apocalipse destaca as vestes de Cristo, está destacando ali Ele como um sacerdote e rei. Ele olhou e viu suas vestes, eram vestes de sacerdote. O que é o sacerdote? É aquele que nos representa diante de Deus, que intermedia o nosso relacionamento com Deus. Eram vestes sacerdotais. Na sua cabeça, quando ele vê a sua cabeça, ali está destacando o quê? A sua divindade, a sua eternidade. Cabeça alva era símbolo de honra. Ele é o cabeça da igreja. É uma mensagem clara que a Bíblia fala muito. Jesus é o cabeça da igreja. Ele reina na sua igreja. Quando fala dos seus olhos como fogo, a ideia aqui é da sua onisciência, como eu acabei de dizer. Seus olhos como fogo que vêem todas as coisas. A ideia é essa. Que sonda os corações, que conhece a nossa vida nos mínimos detalhes. Nos traz muito tremor e temor, por um lado, e nos dá também um ânimo. Ele conhece a minha vida. Isso, na verdade, essa visão dos olhos de Cristo como um fogo olhando para mim, não tem nada. Eu estou nu diante de Deus. Não tem como esconder nada dele. E todos que estiveram assim diante de Deus, tinha 2 coisas. Se tornariam pessoas hipócritas, ou se tornariam pessoas totalmente escancaradas diante de Deus, transparentes. Como o salmista Davi, ele diz: tu me sondas e me conhece. Conhece o meu andar e o meu levantar. Porque esses olhos de fogo, então ali não tem como esconder. Antes da palavra vir à minha boca, diz o salmista, tu conhece toda. É a igreja tendo plena consciência de que os olhos de fogo vê e prescruta toda a nossa vida, a sua igreja. Como a Bíblia diz que Ele é um juiz diante de quem todos os homens estão desnudados. Não tem como esconder nada de Deus. Você não tem como esconder, a gente tem que abrir o jogo. O que Deus quer é isso, abre o jogo. Joga as cartas na mesa. Sabe aquele salmo lindo que ele fala assim: olha, eu tentei ir até tal lugar, o Senhor ali estava. Eu desci até o Senhor estava. Onde eu vou? Então, não tem como fugir de Deus. Aí ele vai falar que o que ele tinha no coração. Ele tinha ódio, no caso. Aquele salmo lindo. Então sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, guia no caminho eterno. É a ideia de alguém que está diante desse Jesus, que tem os olhos como fogo, que conhece a sua vida. Não tem como esconder nada dele. Então vou abrir o jogo. Está aqui, ó. Minha vida é isso aqui. O Senhor conhece meus pecados, são esses. Minhas dificuldades são essas. Tem coisas que eu não consigo largar. Como Paulo fez, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, às vezes eu faço. O que Deus quer de nós. Nós nunca vamos poder cumprir, satisfazer a justiça de Deus. Mas nós podemos sim sermos honestos, abrir a nossa vida, colocar diante da mesa do Senhor,
Falar, Senhor, tu me sonda e me conhece. Não tem como esconder nada de ti. O Senhor conhece os meus pecados, eu os confesso e peço ajuda para vencê-los. O Senhor conhece as minhas causas. Tem esse outro lado que me dá ânimo e esperança. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus conhece os seus problemas, Ele tem poder para intervir. Ele vai intervir na hora, no momento e da maneira que Ele quiser. Mas sabe que Ele conhece. O salmista chega a dizer, antes da oração vir à minha boca, Ele já conhece. Como um pai sabe tudo que está no nosso coração. Deus conhece. Os seus pés, o verso de número 15, cada versículo aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Bronze reluzente transmitia a ideia de força e estabilidade. Aquele que vê todas as coisas é todo poderoso. A Bíblia sempre tem esse símbolo dos pés de barro, não tem força. Impérios que tinham pé de barro, a Bíblia fala isso em Daniel, iriam cair mais cedo ou mais tarde. A cabeça às vezes era de bronze, mas o pé de barro não vai longe. Mas quando o pé é de bronze reluzente, isso mostra força e estabilidade. Nós estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso, onipotente, que reina, que tem propósito na nossa vida. E quando Deus tem algo para nós, ninguém tira. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ninguém vai impedir. No fim de tudo, quem manda é Ele é o Senhor. Não tem como mudar essa história. A sua voz, o verso 15 continua falando da sua voz. Ele diz assim, a voz como voz de muitas águas. Isso fala do seu poder irresistível. Quando Ele fala, acontece. Tudo veio a ser criado pelo poder da sua palavra. Ele diz, acontece. Ele manda, as coisas ocorrem. A voz poderosa de muitas águas. A ideia aqui é quando você vai se aproximando de uma grande cachoeira e você começa a ouvir aquela coisa estrondosa. Você já foi numa cachoeira grande assim? Quanto mais perto você chegar, aquela coisa... Ele ouviu uma voz que tinha autoridade, poder. Encheu ele de tremor e temor diante da voz de Deus. O texto vai no verso 16 falar da mão. Ele tinha na sua mão 7 estrelas. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A mão aqui, meu querido, a mão direita é a mão da ação, que age e que governa. Mostra o seu cuidado com a igreja. Por isso que Jesus vai dizer, lá em João 10, 28, aquele que vem a mim, está nas mãos do Senhor. Ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Essa mão poderosa que nos protege. Nós estamos sob as mãos protetoras de Deus. Lembrando que Apocalipse foi escrito para nos lembrar que nós seremos livres do juízo de Deus. Da condenação, não das tribulações. Eu sou livre da condenação, não da tribulação. Então a mão que está sobre mim não é uma mão que pesa, mas é uma mão que protege. Não como uma redoma de vidro, e que vem tempestade e chuva só na casa do meu vizinho, no da frente, no de trás, em mim eu olho, nossa, não é isso que acontece. Porque Apocalipse me lembra, Deus me livra da condenação, não da tribulação. Mas Ele está presente lá. Socorro presente na tribulação. Verso 16 fala da sua boca agora. Olhe lá. Verso 16, essa palavra aqui não é o evangelho, mas a palavra de juízo. A única arma de guerra usada por Cristo conquistador é a espada que sai da sua boca. Essa é a cena do tribunal onde é proferida a sentença judicial, precisamente sem contestação. Eu estou aqui pontuando num dos intérpretes de cada palavra. Eu não quero ser cansativo, vou tentar ser um pouco mais objetivo com vocês. Em seguida ele vê o rosto. A visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, porque a gente sabe que a Bíblia descreve o rosto de Cristo, de alguém sofrido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora quando ele olha aquele rosto, diz assim a palavra de Deus, seu rosto brilhava como o sol na sua força. É glória, gente. A gente tem que tomar cuidado se a gente super enfatizar e ficar naquela imagem do Cristo morto, do Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe esta visão na Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus não é mais um cordeiro sofrido,
carregando uma cruz, sofrendo. Nós não estamos adorando um menino Jesus. Nós não estamos adorando um Jesus pregado numa cruz. Nós estamos adorando um Senhor glorificado, poderoso, Senhor do universo, que tem todas as estrelas do universo nas suas mãos. Terminando aqui, meus irmãos, esta descrição, aqui você vê a sua perenidade. Quando ele termina dizendo, então, eu vi a sua força, o seu poder, a sua glória. Ele sentiu assim, ao mesmo tempo, um misto de confiança e de temor. E depois dessa descrição, a Bíblia vai nos falar o que ele fez. Logo em seguida, depois de ver todas essas descrições, os seus pés, o seu rosto, a sua mão, a Bíblia diz o que ele faz. Quando eu vi tudo aquilo, a Bíblia diz então que ele cai aos seus pés como morto. Meu querido, a visão que nós temos ter de Cristo hoje, ela deve fazer isso em nós, ela deve produzir isso em nós. Temor e tremor. Porque é um Deus tremendo, poderoso, Senhor do universo. Mas não para por aí. Você sabe o que vai ser dito depois. O homem fraco, frágil, nós pecadores. Você lembra dos discípulos, quando Jesus, o barco estava para afundar lá, os discípulos dentro do barco, desesperado. E aí Jesus levanta e ordena que o vento, a tempestade, cala-te. E de repente, a Bíblia diz que aqueles homens que estavam no barco, parece que caiu a ficha deles. Quem é esse? Eles falaram. Que até o mar, o vento, a tempestade obedece à voz dele, gente. Quem tem poder para isso? E a Bíblia diz que eles, naquela hora, se prostram. Caem com o rosto em terra. A ideia aqui é que nós, é tão tremendo, é tão glorioso, que não podemos nem suportar essa glória, essa majestade de Deus. Mas naquela hora maravilhosa, a palavra de Deus nos diz, depois que ele viu isso, Jesus então coloca sobre ele a mão direita. Olha que coisa, hein? Como eu falei, não é mão de juízo, não é mão que pesa, mas é mão que protege, que levanta. Coloca sobre ele a mão direita e diz, não temas. A palavra, uma das palavras mais repetidas para nós, filhos de Deus, aqui nesse mundo é, não temas. Você vai ter inúmeras passagens na Bíblia, em que, por exemplo, lá em Josué 1,9, não temas, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não temas, porque eu sou contigo, Isaías 4,10. 2 Coríntios, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus meu há de ser contigo. 1 Crônicas 28:20. Em 2 Crônicas 32, não temas, há conosco um que é maior do que todos. E naquela hora que Jesus diz, não temas, ele continua dizendo, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. A verdade é a seguinte, gente, ele tem a chave dos céus e do inferno nas suas mãos. Nós vamos temer o quê? Se ele está conosco, se ele é o Senhor do universo, se ele está falando para mim e para você essa noite, não temas, se você está dentro daqueles que a Bíblia diz, bem-aventurado, aquele que lê e ouve, dá ouvidos e pratica. Você pode ouvir essa voz. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Naquela hora ele foi levantado. Quem sabe é uma palavra que a gente precisa ouvir essa noite. Não temas. Você pode estar como João estava, sozinho. Às vezes a gente está no meio da multidão se sentindo só. Você pode nessa noite estar dentro da casa de Deus se sentindo sozinho. Muitas vezes você está vivendo um verdadeiro deserto. Você está se sentindo só, oprimido, e você não vê saída, ilhado, literalmente ele estava sem perspectiva, sem esperança. Mas ele estava atento à voz de Deus. Ele ouve aquela voz. Ele vê o próprio Jesus. E ele é confortado, animado. Não temas.
Porque eu sou o primeiro e o último e aquele que vive eternamente. Nós não estamos diante de qualquer um, meus queridos. Nós não podemos perder esta visão do Cristo glorificado, Senhor dos céus e da terra, cujos olhos te sonda, conhece a sua vida, tema, mas ao mesmo tempo te ama, do jeito que você é, incondicionalmente. E prova disso, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Ele é por nós, gente, quem vai ser contra nós? Que diferença que vai fazer isso? Estamos com Ele. Como eu disse na semana passada, pode vir fim de mundo, 2012, fogo que desce, eu estou com Ele. Com o Mestre, com o Pai. A sua mão não é mão de juízo na minha vida, é de proteção. O Pai que protege está o tempo todo corrigindo, disciplinando, trabalhando na minha vida, me burilando, me moldando para me levar onde Ele quer. Graças a Deus por isso. Porque o Pai que não ama, larga. E quando Deus larga alguém, é como se Deus, é juízo, gente. Largar é juízo. Romanos, os primeiros capítulos, sei lá, capítulo 1. Quando Deus fez juízo sobre, sobre a humanidade, a Bíblia diz assim, Deus os entregou. Deus os entregou. Juízo de Deus é Deus falar assim para mim e para você, ó, seja feita a tua vontade. Deus falar para você, seja feita a tua vontade. Isso é juízo. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é Deus falar assim para mim ou para você, seja feita a tua vontade. Deus te entrega a tua própria vontade. É a maior condenação que o homem pode ter nesse mundo. Mas ter a mão de Deus sobre nós é uma mão de Pai que protege, que corrige, que trabalha. Amém, glória a Deus. Deus às vezes me leva para o deserto porque Ele quer me falar algumas coisas que em outro lugar eu não ia ouvir. João precisou ir lá para aquela ilha isolada, está lá trabalhando, quebrando pedra lá, com trapo e sozinho, pensando na igreja. De repente ele ouve uma voz, ele se vira o próprio Cristo, e Jesus põe a mão sobre ele e levanta ele, quase desmaiado de ver aquela imagem do Cristo glorificado, e ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa noite Jesus se volta para você e diz a mesma coisa, não temas. Eu me pergunto agora para você, o que João viu, ouviu e viu, o impactou tanto que ele caiu com o rosto em terra. A glória, a majestade de Deus, e saber que Deus conhece intimamente cada um de nós, nos enche de temor e de ânimo para enfrentar essa vida. Não temas, foi a palavra de Jesus para João. E é a sua palavra para cada um de nós hoje. Não temas. Esse Cristo glorificado que você está lendo aqui, que João viu, e Jesus falou, escreve o que você viu. Para as igrejas, para o meu povo. Não só aquelas 7 igrejas do passado, mas para a igreja de hoje, esta igreja, você, filho, povo de Deus, Deus estava pensando em você. Jesus pensava em nós. Escreve porque eu quero que no dia, que dia é hoje, gente? 21 de fevereiro de 2016, alguns filhos meus vão lá assistir um culto e vai ser pregada essa passagem, eu quero que eles lembrem quem é que está com eles. Não é um menino Jesus. Não é um Cristo cordeiro sofredor que carrega a cruz. É o poderoso que põe a mão sobre você e fala, levanta, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Se você está aqui ainda hoje, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer. Porque se não tivesse, já tinha levado, gente. E vai levar. Porque o dia que cumprir a minha missão aqui, não vai ficar nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. A minha vida está nas mãos dele. Toda a minha vida está escrita num livro. E nada é por acaso, gente. Nós não estamos perdidos. Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Nós estamos dentro de um plano, de um propósito de Deus. E Deus te deu vida para você vir aqui hoje e ouvir essa mensagem. E Ele está dizendo para você hoje, de novo, não temas. Como já disse para os servos no passado, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. É esse Deus, gente. Feche os seus olhos. Enquanto os irmãos vêm à frente, para nós encerrarmos uma última música e recebemos a bênção final. Feche os seus olhos e fala com esse Deus poderoso. Não é menino, não é servo, é Senhor. Tem poder para agir, para intervir na sua vida. E Ele está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo.
por onde quer que andares. Ó Pai amado, nós te louvamos essa noite, porque vimos no livro de Apocalipse a tua glória, o teu poder, a tua majestade e o teu amor, ó Pai. Teu cuidado com a tua igreja. Igreja não é o prédio, a denominação, isso tudo vai ficar aqui, Senhor. Igreja somos nós, pessoas, cada um aqui, ó Pai. Essa mensagem foi para cada coração essa noite, nos desafiando a nos aproximar mais de Ti, a não andar em cima do muro, porque o muro não é teu, Senhor. Já é o caminho do mal, da perdição. Não sermos neutros, não sermos, ó Deus, frios. Aquece o nosso coração, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o deserto que é esse mundo sem Ti, e possamos ver, Senhor, do que o Senhor nos livrou. Possamos olhar assim nesse livro, quando ele falar de juízo, de condenação eterna, e que quem está com o Senhor é livre da condenação, não da tribulação. Mas na tribulação o Senhor diz para nós: não temas, porque eu sou contigo, o primeiro e o último, Senhor do universo. Ninguém existiu antes de Ti, Senhor. E cada um aqui o Senhor criou com um propósito, um plano. E o Senhor tem um plano na vida de cada família aqui representada, cada casal, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Colocamos assim, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos essa noite. Queremos sair daqui renovados, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. Tire de nós o medo, Senhor, o temor, sim, o temor que nos paralisa, que nos aprisiona, que nos impede de viver plenamente a Tua vontade. Mas enche-nos de amor, de força, de ânimo, de fé, para enfrentarmos, ó Pai, esta vida, como uma igreja, pessoal e coletivamente, que vê, Senhor, o Senhor glorificado diante de nós. E não há problema maior do que o nosso Deus. Não há adversidade, não há obstáculos. Tudo é muito pequeno diante do Senhor. Enche-nos dessa fé, Senhor, desse ânimo e dessa esperança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.